E aí vamos descobrindo as histórias e belezas do Espírito Santo. Benvenuto a Santa Teresa, a primeira cidade de colonização italiana do Brasil e a terra dos colibris. Este ano, Santa Teresa completou 151 anos de imigração italiana. A cidade é um charme, seja pela arquitetura, pela gastronomia, pelos seus bares ou pelas suas nonas. Aqui a gente se sente em um pedacinho da Itália. E essas nonas e nonos fazem parte do grupo Viver e Reviver, que já tem 28 anos e um dos principais objetivos dele é preservar as tradições italianas por aqui. E claro que o idioma é uma dessas tradições. E lá fui eu tentar aprender algumas palavrinhas. Bom dia! Buongiorno, Boa tarde! buonasera, Boa noite! buonanotte, Até logo! ciao ciao, Tchau, esse é fácil. Muito obrigada. grazie tanto. Grazie a tanto. Já deu para perceber que simpatia por aqui não falta, né? E as nonas, como elas são conhecidas por aqui, que começaram a me contar sobre o prazer de fazer parte da preservação da cultura italiana em Santa Teresa. Buongiorno a tutti. Nós somos uma família completa, né? E a gente aproveita muito nesse grupo, tá? A gente faz amizade com todo mundo, a gente passeia, a gente adora ir nos lugares, o grupo comum, né? Já é 28 anos que estou acompanhando esse grupo, mas antes eu já vim acompanhando com a minha mãe. Isso, a minha mãe já morreu há 12 anos. Então, quer dizer, 28 com 12 já dá 30 e poucos anos, né? Mas eu gosto desse grupo, a gente joga bingo, a gente tem educação física, a gente dança. Essas danças que vocês viram agora. A nossa dança que a gente também preserva, né, e traz essa cultura, a gente dança, a gente canta, a Karen até precisa falar, para de cantar, a gente gosta de dançar, a gente gosta de cantar e a nossa dança, ela traz vida também. E a nossa cultura, até dentro da minha casa, eu não deixo perder. Quando os meus netos chegam ali, vamos fazer taiadela. Então eu acho que isso é bacana também, a gente trazer para os nossos, né, os nossos netos, para os jovens, e não perder essa cultura da gastronomia, da dança, sempre cultivando a nossa cultura italiana. Pois é, no que depender destas nonas e nonos, a cultura italiana terá vida longa por aqui. E foi nesse grupo que também conheci a Nadir. Imagina só, com 90 anos, ela fala com alegria da sua descendência italiana. A senhora é italiana ou é filho de italiano? Não, eu sou filha de italiano, né? Meus pais vieram de Pádua, meus pais. E a parte do meu marido veio da Cauria. E é muito bonito Santa Teresa preservar essa cultura, não é? É verdade, é muito bonito. A gente está numa outra cidade, mas a gente não esquece, né, da nossa raça, né, dos italianos. Delícia iniciar meu passeio por aqui com essa recepção. Bem, e lá fui eu dar uma volta pela cidade para conhecer um pouco mais desse pedacinho da Itália no Brasil e seguir para a Casa Lambert, uma das principais construções de Santa Teresa. Foi construída por volta de 1876 pelos irmãos Antônio e Virgínio Lambert,
uma casa que guarda muitas histórias. Lá conheci o Célio, que foi quem nos deu boas-vindas e nos levou para dar uma volta por essa que já foi uma tradicional casa italiana. Luciana, eu queria dar as boas-vindas a vocês, são da TV Record de Minas Gerais, e eu convido vocês para visitarem a casa. É um prazer recebê-los. Então, bora lá! E começamos pela cozinha. A cozinha era muito importante para o povo italiano. Por quê? Porque onde à noite não tinha energia, lógico. Perto do fogão a lenha, sentava toda a família e a nona, né, contava história para as crianças, a mãe remendava as roupas à mão, porque trabalhava no seguinte, e o pai, os homens, afiavam o instrumento de trabalho para o dia seguinte começar a novo dia de labuta, logo cedinho, 5 horas da manhã. E nós temos o fogão, onde aqui temos el salero, que chama-se a chaleira, onde é feito o café, el celón della polenta, o caldeirão da polenta, onde a polenta era uma alimentação fundamental, porque é tudo provido do milho. Então a criança mais pequena peneirava o fubá e fazia um mingau com leite. E a polenta todo dia estava na mesa dos italianos, como até hoje é tradicional aqui em Santa Teresa, a polenta na mesa dos italianos. Uma coisa muito bacana que nós temos aqui é o relógio, l'orloi. Ele tem 150 anos e ele continua funcionando até hoje. Eu chego aqui na sexta-feira, né? Eu abro aqui e dou corda manual a ele. Verifico se ele está exatamente no prumo, porque senão ele não funciona. Então tem um risquinho aqui, a gente marca aqui. Que bacana, hein? E aqui são imagens da casa, as várias fases que a casa passou. Essa escada era removível. Vocês podem ver que os degraus são tirados. À noite eles tiravam para se proteger dos animais de grande porte que tinha aqui. Onça que circulava aqui. Entendeu? Então era uma forma de se proteger a família, de se proteger à noite. E assim, a casa tinha dois cômodos só, 2 quartos. Um quarto onde ficava o nono e a nona, o pai e a mãe. Outro quarto, todas as crianças dormiam numa cama só. E os colchões eram de palha de milho. Era tipo um saco bem grande, cheio de palha de milho. Então todas as crianças dormiam junto. Aí de manhã a nona falava, vade de scocciare il letto, ó, remover as palhas. E as cobertas eram também outros, tipo um saco grande, cheio de pena de galinha, de pato, essas coisas, que a gente se cobria à noite. No próximo passo, vamos conhecer a marcenaria. Era um lugar de extrema importância, não só para a família Lambert, mas para toda a população teresense. Por quê? Aqui eram feitos os materiais de trabalho, instrumentos de trabalho, que era enxada, facão, machado. Aqui temos uma bigorna, onde eles aqueciam o carvão, com esse carvão era aquecido, né? Aqui tinha um fole, e aqui eles colocavam o ferro, e com esse alicate eles tiravam e colocavam aqui e moldavam os machados, facões, instrumentos de trabalho. E assim, vários outros objetos fazem parte do acervo dessa casa e da história de Santa Teresa. Você conhece a expressão, vou te colocar no prego? Sim. É o seguinte, aqui é uma demonstração dessa expressão. A gente não sabe precisar com exatidão se era os pedidos que ele tinha para produzir instrumento de trabalho ou se era alguém que ficou devendo e ele colocou no prego aqui, ó. Foi aqui na Casa Lambert que também conheci o Rei e a Rainha da Uva de 2024. A festa do vinho e da uva há quase 30 anos é uma tradição que todos daqui têm o maior orgulho em manter. A festa do vinho e da uva ela surgiu para valorizar a produção de vinho de jabuticaba que tinha aqui em Santa Teresa. O Lions Club Santa Teresa Colibri, eles queriam fazer uma celebração dessa cultura local que era pouco valorizada. Porque quando tinham as outras festas do município, vinha vinho lá do sul para poder expor aqui e os nossos acabavam não sendo expostos. Aí no ano de 1997, eles quiseram fazer essa celebração e acabou que a festa foi crescendo, tomando proporções grandes e virou uma celebração de todas as vinícolas, né, do nosso município. Hoje nós temos vinhos premiados, vinhos do Vale do Tabocas, que receberam prêmios no exterior e tudo mais. E a festa ela está aqui para celebrar
essa cultura. E com o passar dos anos, ela só foi crescendo. A festa recebe em média em torno de umas 8 a 10 mil pessoas. O ponto alto é no domingo, a tradicional pisa da uva, né? O pessoal vai jogando as uvas, vai pisando e vai circulando pelo parque, porque além da pisa da uva, tem atrações culturais com grupos de danças italianas, portuguesas. Esse ano a gente está querendo trazer uma integração de culturas europeias. Tem os expositores de vinho, onde você vai degustando os vinhos da região, a galeria de artesanato, vendendo as coisas. Então, assim, as pessoas têm outras atrações. E durante a nossa festa também, grupos de danças apresentam a nossa festa. Também são grupos musicais, de dança, folclóricos e tudo mais. E na Rua do Lazer, um dos principais atrativos da cidade, a alegria ganha destaque. Aqui, turistas e moradores dividem o espaço e um bom papo entre bares e restaurantes. E quanto à gastronomia, bem, todo mundo sabe que o italiano come bem. E as nonas resolveram preparar uma refeição bem italiana pra gente. Polenta e taiadela. Hoje a gente vai fazer uma taiadela, que é hoje um macarrão caseiro, né? Que fala, mas pro italiano é uma taiadela. E ela é muito procurada aqui em Santa Teresa na nossa gastronomia, porque ela é uma massa artesanal. Então nós vamos fazer uma taiadela, que vai ovo, você viu? Um ovinho. Agora eu vou colocar o trigo, né? Para fazer, você tá vendo que é tudo, aqui não é nada, é tudo artesanal mesmo. Então vamos preparar a taiadela e mangiar dopo, né? Vamos mangiar dopo. Hoje tem a modernidade que é o cilindro, né? Mas era no pau do macarrão. E esse ainda é moderno, porque eram os nossos pais que faziam, ia no nosso enxoval, quando a gente saía de casa, o pai já deixava o pau do macarrão, que não era essa modernidade não. Era um pau mesmo trabalhado, grande, que ele fazia. E lá foi a Leonor. E a massa, mais farinha, abre a massa com rolo. Enquanto isso, a Nadir preparava uma boa e tradicional polenta. Eu vou molhar um pouquinho o fubá para poder jogar na panela, que a água já está fervendo, né? Para ela não empelotar. Aí eu jogo o fubá lá na panela. Aí agora eu vou pôr aqui na água quente. Aí ela vai desmanchando. Eu vou jogar um pouquinho de sal. A polenta verdadeira a gente faz no fogão a lenha, né? Que aí cozinha devagarzinho, vai cozinhando até soltar da panela e cozinha mais devagar, que a polenta tem que ir cozinhando bem devagarzinho, né? Tá soltando a panela, eu vou tirar. Vamos fritar uma linguicinha, cozinhar um macarrãozinho. O nosso almoço está pronto quase. E desta forma, quando as nonas se juntam na cozinha, tudo vira uma grande festa. E com todo carinho, a Nadir e a Leonor prepararam esse tradicional almoço italiano pra gente. E rapidinho, comida na mesa. Então agora andiamo a mangiare. Então vamos lá, vamos comer. Como o meu italiano ainda não tá bom, sabe o que eu tenho pra dizer da comida? Como uma boa mineira, bom demais da conta. Nossa Senhora, boa mineira. E depois dessa comida maravilhosa, seguimos para o Circuito Caravaggio, uma das grandes atrações de Santa Teresa. São aproximadamente 14 quilômetros que reúnem diversas atrações, entre belezas naturais, boa gastronomia, vinícolas, cervejarias, hospedagens maravilhosas e tradições italianas. E entre essas diversas atrações, escolhi dar uma volta em uma linda e tradicional vinícola daqui. Então, aqui a cantina foi inaugurada em 1996, né? Mas como um complemento da renda da família. Os avós da minha esposa, o pai dela sempre fizeram, mas
que abriu as portas para o turismo, então foi em 96. E no início era só com o fermentado de jabuticaba, né? O popular vinho de jabuticaba, né? Esse aqui, ó. Esse aqui que é o que a gente iniciou, o tradicional. Mas a gente foi inovando, né? Hoje a gente tem 24 vinhos diferentes. A base de jabuticaba a gente tem 4, né? Tem o tinto, tem um branco seco, um branco suave, o espumante de jabuticaba também, que é um o espumante é de jabuticaba? De jabuticaba também, né? Então tem alguns produtos diferentes. E a gente tem os de uva também, né? As variedades de uvas de mesa, de uvas finas, tem vários vinhos desde o iniciante até o especialista. E assim, nesse papo bom, lá fui eu conhecer as curiosidades de um dos vinhos produzidos em terras capixabas. O tradicional, né, o jabuticaba, que esse é o que a gente começou, né? Tem toda a história dos imigrantes italianos, né? Então, a história do jabuticaba é que quando os imigrantes italianos chegaram, não tinha uva plantada. E aí usaram a jabuticaba para fazer um vinho, né, para o consumo da família, que italiano não fica sem vinho na mesa. E aí isso foi passando, várias famílias continuaram fazendo e hoje é uma das maiores atrações aqui da região, é o fermentado de jabuticaba, né? Então, tecnicamente, é fermentado alcoólico de jabuticaba, mas popularmente é o vinho de jabuticaba que todo mundo gosta, é uma herança, né, dos imigrantes. O vinho de jabuticaba é delicioso. E na adega, diversas outras curiosidades. Nessa parte a gente explica sobre os espumantes. O espumante nosso é no método champenoise, da mesma forma que faz o champanhe, né, o método tradicional. E aí então a gente faz um vinho base, o método adiciona as leveduras e engarrafa. Depois de engarrafado fica igual tá aqui, ó, em contato com as leveduras, dá para você ver ali. Legal. Né? Então, essa parte é uma parte importante, que é onde acontece a segunda fermentação e gera o gás natural da própria fermentação. E aí o espumante vai ficar nessa posição um período em contato com as leveduras para passar algumas características para o espumante. O nosso espumante mais jovem é no mínimo 2 anos, mais rápido de processo. E a gente tem o Piacere, que é um espumante mais gastronômico, que é 4 anos de processo. Né? Aí depois que passou esse período de contato com as leveduras, a gente vem aqui para os pupitres, onde a gente vai fazer um giro em todas as garrafas e decantar então as leveduras. Aqui dá para ver melhor, ó. Aqui a gente decanta as leveduras para o bico da garrafa. Para finalizar, então, a gente vai congelar o bico, abrir a tampinha e a pressão expulsa as leveduras. Aí a gente tem um espumante limpo, completa a garrafa, coloca a rolha, a gaiolinha e finaliza. Então o método é bastante trabalhoso, né? Bem manual, mas é o que garante mais qualidade aí para os espumantes. Nesse tour, o que não faltam são curiosidades e experiências inesquecíveis. E para terminar, um brinde especial. Então a gente vai abrir no sabre, né, para poder fazer essa festa aqui. Que luxo! Aí aqui, ó. Faz. Opa! Felicitar. Felicitar. E para quem quer esticar e ficar mais dias por aqui, o Circuito Caravaggio também oferece diversas opções de hospedagens, algumas curiosas. E nós aqui temos hospedagens de experiência. Então nós temos as hospedagens em um barril de vinho, que é incrível, e também em um bus. Como Santa Teresa é a cidade que produz mais de 85% dos vinhos aqui no Espírito Santo, nós pensamos em trazer uma hospedagem que iria contribuir com tudo isso, né? Então nós trouxemos essa hospedagem em um barril de vinho. Então ela foi pensada exatamente para trazer essa tradição italiana. E junto com essa nossa hospedagem de barril de vinho, a gente também trouxe a Pisa da Uva, que também é uma outra experiência que quem vier a Santa Teresa vai poder participar.
Ê, Santa Teresa! E no final do Circuito Caravaggio, ainda somos brindados com esse visual da rampa de voo livre. E o Achamos em Minas de hoje se despede desse pedacinho da Itália no Brasil. E como que vamos despedir? Arrivederci! E vamos nos despedir também dessa terra que nos recebeu de braços abertos. Valeu, Espírito Santo e suas cidades que nos alegraram tanto. A Vitória de tantas belezas, Vila Velha de visuais incríveis, Guarapari que guarda tantas surpresas, Domingos Martins, o pedacinho da Alemanha no Brasil, Pedra Azul e seus encantos e Santa Teresa com sua alegria. Agora pé na estrada rumo à nossa querida Minas Gerais. A gente se encontra lá, hein?